Hoje nós vamos ver o tema intitulado como anarquismo. Nós vamos entender o que é essa linha de pensamento, como ela surgiu, seus principais proponentes, e vamos ver se possui ou não alguma compatibilidade bíblica. Mas antes vamos orar? Pai amado e Deus bendito, nós, ainda em Tua presença, agradecemos a Ti por receber a nossa adoração, receber as nossas petições, falar conosco através da Tua Palavra. Nós te pedimos que continue tratando e nos abençoando, Pai, pelo Seu Santo Espírito. Que o Senhor use, Pai, o professor, para que possa deixar claro o conteúdo e que o Teu Espírito Santo nos guie, nos abençoando e nos privando, Pai, de ter uma mente secular, de ter uma mente compatível com este século, mas que possamos, através do mesmo Espírito, sermos renovados dia após dia e ter a mente transformada pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja o nosso guia, os nossos valores, nosso estilo de vida. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos conseguem enxergar? Tá meio distante, né? Mas ok, eu vou ler boa parte, tá bom? Então, a primeira referência que eu trago aos irmãos é em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14, que diz: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Bom, então antes de tudo nós precisamos definir o que é anarquia, ou o que é anarquismo. Acredito que para algumas pessoas já venham, né? Algumas ideias? Bagunça, para outros caos, desordem, quase sinônimos, né, que vem à nossa mente. Bom, nós vamos definir aqui o que é, vamos mostrar o seu conceito, mas também vamos ver um pouco através da história. Vamos ver como o anarquismo, ele se desdobrou e se adaptou a algumas outras linhas de pensamento. E de fato, por mais que na sua essência não signifique necessariamente caos ou desordem, como aqui na introdução já diz, alguns proponentes do pensamento levaram a esse tipo de ação. E nós vamos ver também alguns atos históricos que isso se reforça. Então, em primeiro lugar, anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que defende a ausência de governo, o fim do capitalismo e de qualquer outra autoridade. Qualquer autoridade? Sim, qualquer autoridade. Em sua essência, anarquia é isso. Anarquismo consiste nisso: ausência de governo, fim do capitalismo e de qualquer autoridade. A palavra deriva do grego anarkos, que significa sem governante. Não implica, como já reforçamos, necessariamente em caos ou desordem, mas a rejeição de hierarquias coercitivas, como eles chamam. Ok? Então vamos ver aqui algumas características para que fique um pouco mais claro para a gente o que significa essa linha de pensamento. Uma das suas características é que é uma filosofia política e social que advoga a abolição de todas as formas de governo e hierarquias coercitivas em favor de associações livres e voluntárias. Basicamente caracteriza-se em valores como liberdade, igualdade e uma cooperação voluntária. Isso são temas caros para o anarquismo. Nós podemos ver algumas variedades de anarquismo. Eu vou trazer aqui 4 das principais. A primeira delas é anarquismo individualista. O que é isso? Basicamente, ele traz uma ênfase na autonomia individual. Por exemplo, o foco na autoexpressão, na criatividade e no desenvolvimento pessoal como meios de uma resistência ao sistema, como uma forma de não estar preso ao sistema, às autoridades. Já vimos isso em algumas linhas de arte moderna, né? Quando o artista ele faz alguma arte para querer chocar e ele diz: veja, eu estou indo contra o sistema, estou indo contra a linha de pensamento predominante. É esse foco individual, foco no indivíduo em si. Em O Único e Sua Propriedade, o filósofo pensador Max Stirner
argumenta que todas as instituições, Estado, religião e a moralidade, são criações humanas que alienam o indivíduo. Então, para o anarquismo, toda forma de hierarquia é prejudicial, seja ela o Estado, com as suas instituições governamentais, ou até mesmo a moralidade na sociedade, a religião principalmente, ok? Ele também propõe o conceito de único, no qual o indivíduo é soberano e busca viver sem ser limitado por normas impostas. Então ele quer quebrar tudo aquilo que ele acha que é comum à sociedade. Governo, religião, moralidade, tudo isso são coisas que prendem o indivíduo. O indivíduo, na verdade, ele é soberano, ele é senhor de si próprio. Ele pode viver da forma como ele quiser, de forma autônoma. Isso é o anarquista individualista. Nós temos também o anarquismo coletivista, que basicamente promove a ideia de uma sociedade cooperativa. Por exemplo, ele tem como característica a rejeição da propriedade privada em favor da propriedade coletiva dos meios de produção. É uma característica basicamente comum a toda a linha de pensamento anarquista. Ser contra o capitalismo, ser contra a propriedade privada, ser contra a autoridade em si, ok? Por mais que tenham algumas nuances diferentes disso que nós estamos vendo, isso são temas próprios do anarquismo. Ele também, o Mikhail Bakunin, nós vamos ver um pouquinho dele mais à frente, propôs uma sociedade sem Estado, onde os trabalhadores organizam a sua própria produção por meio de federações de associações. Bakunin também via o socialismo como incompatível com qualquer tipo de autoridade centralizada. A próxima linha de anarquismo é o anarquismo comunista. Por mais que tenham alguns valores próximos ali, nós vamos ver que, como já foi dito, o anarquismo ele tem como sua essência ser contra o Estado, seja ele um Estado conservador ou seja ele um Estado progressista, de esquerda e assim por diante. O próximo pensador que tenta alinhar isso, ele pega ideias e meio que tenta fundir, e a gente vai vendo o anarquismo perder um pouco sua função. Assim como nós vimos lá na aula de ceticismo, que nós vimos a essência do ceticismo e vimos como ele se adaptou em algumas esferas e foi perdendo algumas características, a mesma coisa acontece aqui com o anarquismo. Mas, em sua essência, nos mais tradicionais, o anarquismo não é compatível nem mesmo com o socialismo. Tanto é que Bakunin aqui, que foi um dos mais radicais desses pensadores, ele brigou com Karl Marx e teve desencontros lá com essa esfera. Mas vale ainda ressaltar que, então o anarquismo ele está como se fosse uma terceira via. De um lado existe a direita, conservadorismo, e do outro lado o esquerdismo, progressismo, socialismo e assim por diante, e no meio o anarquismo? Não. Geralmente classifica-se o anarquismo junto com ideologias de esquerda. Porque por mais que ele prega uma sociedade sem Estado, sem autoridades e assim por diante, ele tem bem mais valores em comuns com o esquerdismo do que com o conservadorismo e com ideologias de direita, por exemplo, ok? Então, basicamente, essa linha do anarquismo coletivista influenciou movimentos operários no final do século XIX e início do século XX, particularmente em sindicatos e cooperativas, que também teve papel atuante aqui no Brasil, ali na década de 80 para 90 e início dos anos 1900. Uma terceira visão, ou variedade de anarquismo, é o anarquismo comunista. Uma das suas características é a supressão da propriedade privada em favor dos bens coletivos. Piotr Kropotkin foi um dos pensadores dessa linha de pensamento. O anarquismo comunista combina os princípios anarquistas de rejeição ao Estado com a abolição total da propriedade privada, substituindo-a por bens coletivos. Cada pessoa contribui para a sociedade conforme a sua capacidade e recebe conforme as suas necessidades.
Uma ideia compartilhada com o comunismo marxista, mas sem o uso de um Estado transitório, como nas ideias de Marx, por exemplo. Em sua obra A Conquista do Pão, Kropotkin defende que a tecnologia moderna e a cooperação voluntária podem eliminar a escassez e permitir uma economia baseada na mutualidade. Ele inspirou movimentos anarquistas no início do século XX e experiências de autogestão em comunidades, como, por exemplo, o movimento maquinovista na Ucrânia e Revolução Espanhola de 1936. Um dos pontos do anarquismo é acreditar na bondade humana. Tá? Então, quando nós vemos aqui eles falando sobre o princípio de cooperação, bens mútuos, uma sociedade que se ajuda mutuamente, na verdade ele está acreditando que o ser humano é bom e, na verdade, o Estado que fica oprimindo ele com leis, com exigências, e se não houvesse o Estado, a sociedade poderia se organizar e se autogerir de forma autônoma e de forma beneficente uns para com os outros. Okay? É uma utopia, tá? É uma utopia. E, por fim, o anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo, ele utiliza os sindicatos como base para organizar a luta dos trabalhadores e como estrutura para substituir o capitalismo e o Estado. Organizações sindicais horizontais coordenam tanto as lutas trabalhistas imediatas quanto a transição para uma sociedade anarquista. Então, ela é gerida e movida através dos sindicatos. Defende a ação direta, por exemplo, utilizando greves, boicotes, como principal ferramenta de resistência. A Confederação Nacional do Trabalho, conhecida como CNT, na Espanha, foi uma das forças principais na Revolução Espanhola de 1936, implementando autogestão em fábricas e no campo. Nós vemos aqui alguns protestos não tão antigos na sociedade espanhola, em que ainda trazem essas bandeiras, querem trazer esses valores novamente. Eu vou trazer alguns fatores históricos, mas como alguns já estão diluídos aqui, para não ser repetitivo, eu não trouxe. Então, por exemplo, essa questão da Revolução Espanhola em 1936, ela teve um grande papel de anarquistas, só que o governo depois suprimiu. Assim como lá na questão da Ucrânia, qual o autor? Com o Marco Rovine, eu não vou saber expressar direitinho o nome dele, mas ele tentou também implementar na sua cidade ali, na sua região da Ucrânia com a Rússia, uma sociedade anarquista também, através dos meios de produção, no campo. No início estava dando certo, mas depois, com a Revolução Russa, como nós vamos ver, teve um desencontro, foi surrupiado e foi mitigado todo o movimento, ok? Tiago, eu já ouvi falar sobre o anarcocapitalismo. Por que você não trouxe? É tão contradizente com aquilo que nós estamos vendo como princípios do anarquismo, que eu não achei nem digno de ser mencionado nos slides. Mas o que é o anarcocapitalismo? Se algum irmão já ouviu falar, ou se algum irmão ouvir falar. Basicamente, pega alguns princípios de anarquia, como abolição do Estado, a questão da moralidade, religião, e tenta juntar com um pensamento capitalista, de livre mercado, questões de propriedade privada, segurança privada e assim por diante. O que é totalmente contraditório e problemático, porque nós vimos aqui que uma das lutas essenciais da anarquia ou do anarquismo é justamente contra Estado, contra capitalismo, sociedade privada, religião. Então, fica um tanto quanto estranho tentar juntar anarquia com capitalismo, pegar princípios da economia, mas uma vida total libertária. Eu acho que bagunça um pouco os termos. Acho que fica um pouco estranho. Por isso que eu não achei necessário trazer, tá? Eu trouxe esses que conseguem conciliar um pouco mais essas quatro visões: o anarquismo individualista, coletivista, comunista e sindicalismo, tá bom? Nós também vimos um pouco no Brasil os ideais de anarcossindicalismo, e eles tiveram uma relevância histórica também em nosso país, especialmente nas primeiras décadas do século XX,
como a luta por direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Isso daqui é retirado uma foto de um jornal em que estava promovendo uma greve, um protesto com ideais anarquistas também. Mas o movimento também foi mitigado em nosso país. Em 1880 para 90, teve a questão das imigrações, né, de italianos principalmente, trouxeram essas ideias para as fábricas, através dos sindicatos. Só que em 1907, se não me falha a memória, o governo traz um decreto falando, se tiver estrangeiro aqui causando bagunça no país, vai ser mandado embora. Então isso diminui um pouco, eles ficam um pouco mais quietos. Depois a era Vargas detona o movimento também, suprime o movimento. E o que ajudou a diminuir a relevância do movimento no nosso país também, por incrível que pareça, foi um partido chamado PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, que basicamente tomou conta dos sindicatos ali e não quis dividir com os anarquistas, então ele perde bastante relevância no nosso país. Então o barulho que ele causa no nosso país foi mais ali no início do século XX, ok? Origem. De onde surge isso? Isso remonta lá dos gregos, então? Não. O anarquismo foi basicamente profundamente influenciado pelo espírito crítico do iluminismo e pelas revoluções políticas do século XVIII, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Essas revoluções, que questionaram a legitimidade das monarquias, introduziram conceitos de liberdade e igualdade, que são muito caros para o anarquismo. Contudo, os anarquistas rejeitaram o legado centralizador das novas repúblicas, como o surgimento de estados fortes e centralizados. Então, por mais que as revoluções ali questionavam principalmente as monarquias, e conseguiu derrubar boa parte delas, o anarquista não está contente simplesmente em não ter uma monarquia. Ele não quer um Estado gerindo a sua vida. Ele não quer de modo algum, seja ele parlamentarista, republicano, não importa. Ele não gosta da ideia de autoridade, ok? Nós vamos entrar aqui dos principais pioneiros. Eu acho importante trazer aqui a mente pensante por detrás desse pensamento. Eu vou trazer 4, que são os principais. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão, tá bom? Então, o primeiro deles que eu trago é William Godwin. Ele foi um filósofo e político inglês, denominado como o pai do anarquismo moderno. Basicamente, Godwin ele sugeriu um novo sistema político e econômico distinto do capitalista liberal que imperava desde a Revolução Industrial. Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Então, percebem? Sempre essa questão de governo ou Estado é igual a restrição, leis, amordaçar, é trazer uma coerção ao cidadão, ao indivíduo. Para alcançar este objetivo, propunha o fim da propriedade privada e da divisão das classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral, como a religião, que segundo ele, eram a fonte do autoritarismo, opressão e dominação. Diferente do ceticismo, que eu falei aqui, fui bem enfático falando que ser cético não necessariamente implicava em ser ateu, que tinha alguns que tentavam conciliar ceticismo com algum tipo de religião. Basicamente, o anarquista ele abole a ideia da religião, tá? Como ele é contra a autoridade, não faz sentido algum ele ser contra o Estado, mas ser favorável ao governo divino, por exemplo, ou então ao governo da igreja e assim sucessivamente, tá bom? Um outro pioneiro dessa linha de pensamento é Pierre Joseph Proudhon, o primeiro a se autodenominar anarquista. Proudhon publicou O que é Propriedade, em 1840, onde afirmou que propriedade é roubo. Ele rejeitava tanto o capitalismo quanto o socialismo autoritário, propondo uma sociedade baseada na mutualidade, onde pequenos produtores cooperariam sem hierarquias. Propôs a ideia de Banco do Povo, que forneciam crédito sem juros como alternativa ao sistema financeiro tradicional. Acho que nem preciso falar aqui que não funcionou, né? Não deu muito certo, não seguiu adiante esse pensamento dele.
Um terceiro pensador é Mikhail Bakunin. Ele teve uma oposição à centralização marxista. De todos os pensadores que eu trago aqui, Bakunin foi o mais radical e revolucionário. Tanto é que em suas obras ele afirmava até mesmo que deveria sim haver derramamento de sangue para a implementação da anarquia. Então aí a gente vê as coisas já desandando, ele partindo para meios violentos mesmo. Bakunin foi uma figura central no anarquismo do século XIX, especialmente durante os conflitos com Karl Marx na Primeira Internacional. Bakunin rejeitava o modelo marxista de ditadura do proletariado, defendendo a destruição do Estado. E por que eu grifo aqui destruição do Estado? Porque ele tinha essa ênfase mais radical, de destruição mesmo, de partir para meios violentos, se necessário. Derramar sangue era quase que parte da causa dele, que ele acreditava que não tinha como somente pelo pensamento, na conversa, na apresentação de modelos, não, tinha que derramar sangue para implementar o negócio. Defendendo a destruição do Estado e sua substituição por federações livres. A sua obra Deus e o Estado criticava a religião institucionalizada e a autoridade estatal, enfatizando o poder emancipador da revolução. Então a revolução traz um poder em si própria que seria suficiente para a sociedade. E por fim, Piotr Kropotkin, como a gente já mostrou ali numa linha de pensamento, ele introduziu conceitos ecológicos e comunistas ao anarquismo. Kropotkin introduziu o conceito de apoio mútuo como um princípio evolutivo que contraria a ideia darwinista de sobrevivência do mais forte. Para ele, a cooperação natural era a base para as sociedades livres. Ele defendeu uma economia baseada na abolição da propriedade privada e na coletivização dos meios de produção, exposta em obras como A Conquista do Pão, que é uma das obras mais conhecidas desse pensador. Então nós vemos aqui que, por mais que ele tenha ideais ali esquerdistas, socialistas, até mesmo comunistas, como esse pensador tentou conciliar, nós vemos ele também entrando em choque com essa visão. Por exemplo, enquanto que o darwinismo influencia, sim, a doutrina socialista, comunista, já rompe um pouco mais com a visão anarquista. Porque, para mim, a visão anarquista ela é um tanto quanto utópica. Ela parte para ideais, por mais que comunismo e socialismo também caiam nisso, mas parece que ele é ainda mais, parece que ele é um tanto quanto ingênuo em alguns pensadores, mostrando de que, veja, se derrubarmos o Estado, a sociedade vai cooperar mutuamente, a gente consegue se organizar sem hierarquias. Então é um tanto quanto, sabe, não vou falar conto de fadas, porque os contos de fadas antigamente eram mais duros do que hoje, né? Mas é um tanto quanto estranho, um tanto quanto utópico mesmo. Vamos entrar aqui em alguns aspectos históricos. Como eu disse, já pontuamos alguns deles, como a Revolução Espanhola, a questão lá na Ucrânia, mas eu acho importante trazer alguns deles na história passada e um pouco mais recente, para situar um pouco mais os irmãos e mostrar como isso teve sim uma certa relevância na história da humanidade mais recente, tá bom? Então, por exemplo, na Revolução Russa e o conflito com o bolchevismo, muitos anarquistas participaram ativamente da Revolução Russa de 1917, esperando que o movimento destruísse o Estado e trouxesse liberdade aos trabalhadores. Porém, entretanto e todavia, Lenin e os bolcheviques suprimiram os movimentos anarquistas, como o exército insurgente da Ucrânia, liderado por Nestor Makhno, que foi aquele lá que nós vimos. O comunismo de Estado tornou-se o principal opositor do anarquismo. Então, até certo ponto ali eles caminharam junto, a causa era comum, depois divisão. E aí o comunismo ali derruba o anarquismo, o espírito de anarquia. Após a Segunda Guerra Mundial, há um declínio no movimento e no pensamento em si. O anarquismo ele perde relevância política devido basicamente à polarização entre capitalismo e comunismo que ocorreu ali durante a Guerra Fria. Alguns remanescentes anarquistas participaram de movimentos anticoloniais e pela paz, mas o movimento em grande parte
basicamente entra em declínio. Por isso que nós não vemos tanto e muitos de nós nem sabiam o que era anarquismo, ok? E por fim eu trago aqui o anarquismo na era digital. Será que se faz algum tipo de presença o anarquismo na história mais recente aqui próxima a nós? Sim. Talvez é que aqui está bem ruim, está bem escura, né? No YouTube vai ficar um pouco mais clara a imagem. A imagem é daquela máscara com um sorriso e um cavanhaque. Talvez alguns irmãos lembrem de alguns protestos que surgiram através desse grupo intitulado Anonymous. Mas vamos lá. Alguns movimentos globais então. Movimentos como Occupy Wall Street em 2011 e os protestos anti-globalização de Seattle em 99 adotaram práticas anarquistas como assembleias horizontais e a rejeição de lideranças centralizadas. O anarquismo também influenciou ativistas digitais e hacktivistas como o grupo Anonymous, que utiliza tecnologias para contestar governos e corporações. Então esse grupo, que já fez um pouco mais de barulho em alguns anos atrás, só que hoje está meio sumido, basicamente são anarquistas também. Eles contestam não um governo de direita, um governo de esquerda, eles contestam a instituição do Estado em si. Eles entram, hackeiam, fazem bagunça para mostrar fragilidade, para tentar causar caos e desordem mesmo, ok? Tem até filme, se eu não me engano, eu só não sei se o filme é bom ou ruim, porque eu não assisti. Mas tem filmes também que falam desse grupo aí. Nós vamos passar agora a parte de refutação. Até aqui, alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Alguma contribuição? Podemos seguir? Então vamos lá. A refutação, normalmente a gente vê a refutação aqui, refutação teológica, bíblica e assim por diante. Aqui eu deixei tudo como refutação e eu vou trazer as aplicações em cada área, ok? Então a primeira delas que eu trago é a questão da crise no Espírito Santo em 2017. Os irmãos lembram desse episódio recente no Brasil? Vamos lá, vamos refrescar a memória. Em fevereiro de 2017, os familiares de policiais militares bloquearam os batalhões, impedindo a saída de viaturas em um protesto por melhores condições de trabalho e salários. Isso resultou em uma paralisação total das atividades policiais no estado, o que provocou um colapso na segurança pública, um aumento dramático nos índices de violência e criminalidade. Houve 219 homicídios em 20 dias, além de saques e vandalismo generalizados. O Estado foi obrigado a acionar as Forças Armadas para restaurar a ordem. Ok, e o que isso tem a ver? Na prática, se a teoria anarquista estivesse com a razão de que o homem é bom e ele conseguiria se autogerir, por que resultou nisso quando houve uma remoção das polícias da sociedade? Nós não vimos a sociedade se organizar e falando, não, vamos aqui nos proteger uns aos outros contra os maus. Não. Até quem não roubava, até quem tinha nome limpo foi para a rua e saqueou Casas Bahia, fez bagunça, caos, desordem. Nós não vemos apenas os vândalos, aqueles que já faziam bagunça indo para as ruas. Nós vemos moradores indo e saqueando lojas, carregando geladeiras, carregando TVs, eletrodomésticos e assim por diante. A sociedade como um todo aderiu a isso. Claro, houveram exceções, tiveram aqueles que não participaram, mas nós vimos um caos generalizado, a ponto de que o Estado teve que acionar as Forças Armadas, teve que apelar ao âmbito federal, porque o negócio desandou. Eu lembro que assistindo a reportagem na TV, eu falava, como pode? E aquele caos, aquela desordem, helicóptero mostrando e todo mundo colocando fogo nas lojas, estourando tudo. E veja, se o princípio anarquista está correto, de que o homem é propenso ao bem e à mutualidade, à cooperação, aqui era o momento ideal de mostrar isso. Mas não, quando você remove a mão da lei, quando você remove a mão da autoridade, nós não vemos propensão ao bem, nós vemos a propensão ao mal, o que é ruim. E por mais que surjam argumentos de, mas veja, não foi um experimento que foi organizado pela anarquia, isso daí foi premeditado, aconteceu subitamente, foi uma surpresa. Mesmo assim, ressalta a depravação do coração humano.
Sem lei, o ser humano ele é propenso ao caos. Eu lembro nesse episódio aí que foram as mulheres dos policiais, porque eles em si, eles não poderiam fazer esse movimento. Então as próprias esposas, as mães, as famílias, né? As mulheres é que foram impedi-los de sair, né? Isso eu lembro. Sim, sim. As famílias foram bloquear os batalhões e impediram, né? Impediram os policiais de saírem às ruas por conta do salário e melhores condições, né? Mas isso mostra, evidencia como que o ser humano, a sociedade, sem leis, sem a restrição, ela é propensa sim ao caos, à desordem. Então é um ponto que eu trago como uma refutação, mostrando que a ideia anarquista de apoio mútuo, bondade do ser humano, ela é falha quando colocada em prática. Uma outra questão, a relação entre o pecado e a criação, do autor Albert Wolters. Ele diz o seguinte: se é verdade que o pecado de Adão traz na sua esteira a corrupção, pelo menos em princípio, de toda a criação, torna-se muito importante entender como essa corrupção está relacionada com a originalmente boa criação. Essa relação é crucial para a cosmovisão cristã. O ponto central é que, biblicamente falando, o pecado não anula a criação, nem se identifica com ela. Criação e pecado permanecem distintos, no entanto, intimamente entrelaçados na nossa experiência. E aqui vamos a exemplos práticos. A prostituição não elimina a bondade da sexualidade humana. A tirania política não pode apagar o caráter divinamente ordenado do Estado. A anarquia e o subjetivismo da arte moderna não podem obliterar a legitimidade criacional da própria arte. Resumindo, o mal não tem o poder de arruinar a fidelidade imutável de Deus à sua obra de suas mãos. A questão e o ponto aqui de argumento é: Tiago, mas os governos são complicados, né? São corruptos, por vezes autoritários. Será que o anarquismo aí não está com um tiquinho de razão, não, de desejar a abolição total? A resposta é não. Por conta de haver maldade, de haver corrupção, não necessariamente significa que não é bom, ou que não é ordenado. Como dito pelo autor, não é porque tem prostituição que a sexualidade em si é ruim. Não é porque existe o autoritarismo que a instituição Estado em si seja ruim. E assim sucessivamente. Então nós não devemos pegar questões legítimas, a crítica a um Estado que não está agindo de forma adequada, como nós vamos ver, qual é a forma adequada do Estado agir, para tentar legitimizar uma linha de pensamento totalmente distorcida das Escrituras. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, não dar voz a quem não deve ter esse tipo de ênfase, de pensamento predominado. Presbítero? E como o seminarista agora entrou nesse setor a respeito de valor, né, e de princípios, nesses sistemas que foram desenvolvidos especificamente pelo ser humano, né, pelo homem da sociedade, quer dizer, aí nós notamos nesses elementos, nesses comentários, a rejeição da autoridade divina e particularmente a rejeição de que existe pecado, né? Completamente. Que acredita na bondade humana e o problema... conforme nós vimos no socialismo, no comunismo e até mesmo na anarquia a gente pode ver isso, no anarquismo a gente pode ver isso. A questão sempre se resume ao aqui e ao agora. O ser humano, basicamente, o seu problema é uma questão de opressão e de oprimido. É uma questão econômica. Quase se resume a isso. Não há problemas anteriores ou posteriores para ser resolvido. Então anula-se a ideia de pecado e assim por diante, né? Nós vamos chegar aí. Sim. Perfeito. Nós vamos chegar aí. Continuando. O totalitarismo político, por exemplo, deve ser objetado não pela rejeição do Estado como tal, o erro do anarquismo,
mas chamando-o de volta à tarefa ordenada por Deus de administrar a justiça pública. É o mesmo autor desse trecho aqui, é o mesmo autor aqui, e essa é a obra referenciada. Então veja, o erro de um Estado autoritário não deve legitimizar a abolição dele em si próprio. Nós devemos questionar, exigir mudanças e até mesmo nos envolver, como nós vamos ver mais adiante, com as reformas públicas e assim sucessivamente. Mas tentar conciliar o pensamento cristão com esse tipo de pensamento é inconciliável. Não há qualquer tipo de junção, qualquer tipo de apoio mútuo nisso. Não existe, ok? Trazendo agora Charles Olson e Nancy Pearce, eles dizem o seguinte: desse modo, quando a anarquia predomina em qualquer país, seus cidadãos tornam-se candidatos em potencial a uma liderança com estilo totalitário, ou uma classe dominante, a outra, que entra em cena oferecendo ajeitar tudo. Infelizmente, no momento em que muitas pessoas estão cansadas da anarquia e do caos, elas rapidamente trocam a sua liberdade pela restauração da ordem social, mesmo que seja sob pulso de ferro. Os alemães fizeram exatamente isso nos anos de 1930, quando deram boas-vindas a Hitler. Assim também fizeram os italianos, ansiosamente seguindo Mussolini, que prometeu fazer os trens funcionarem no horário. Então, nós temos diversos exemplos históricos, e aqui é mais um ressaltado pelos autores, de que quando de alguma forma a sociedade tem um pouco da experiência anarquista de viver sobre a sua própria conta e sobre a sua própria sorte, ela rapidamente quer voltar à ordem, quer voltar às instituições, quer voltar a ter uma segurança que o Estado passa, e mesmo que isso seja a custo de um pulso de ferro, como aconteceu com a Alemanha nazista, como aconteceu com a Itália sob Mussolini e o fascismo, e assim por diante. Ou seja, não só a experiência prática, mas a experiência histórica já mostra como essa linha de pensamento não funciona, não dá certo na prática. Os autores continuam: devemos insistir que as pessoas encarem esta dura escolha, ou uma cosmovisão que sustenta sermos, por natureza, bons, ou uma cosmovisão que reconheça um padrão transcendente e a nossa responsabilidade pelo nosso pecado perante um Deus santo. A primeira opção leva à anarquia moral e abre porta para a tirania. A segunda opção torna possível uma sociedade organizada e moralmente responsável. Como a irmã já tinha antecipado, não há conciliação de um cristão ter esse tipo de pensamento. Se você algum dia pensou nisso, ou você assistindo no YouTube, ou você jovem cristão, algum dia se sentiu atraído por essas ideias, por essas pregações, porque é tudo muito sutil, tudo muito agradável no discurso, e pensou que de alguma forma não conflitaria com o seu cristianismo, saiba que conflita, e muito. Você só não se atentou a isso ainda. O ser humano, naturalmente, ele é mau e propenso ao mal. Nós vemos isso claro, como águas cristalinas nas Escrituras, ok? Se entregado à sua própria sorte, o ser humano é levado a caos e desordem. Não podia faltar o exemplo bíblico de Romanos 13, do 1 ao 7. Quem quiser abrir para acompanhar a leitura, vou ler do verso 1 ao 7, só porque ali está bem pequenininho. Romanos 13, versículos de 1 a 7. Veja o que Paulo diz na Epístola aos Romanos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador,
para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Existe algum tipo de conciliação do pensamento anarquista com o pensamento cristão? A resposta é clara e objetiva. Não. A autoridade existe porque foi instituída por Deus, ministro de Deus. Ok? Presbítero? Irmão, me permita uma consideração aqui, que bem ao fundo é possível entender a mente de quem quer romper com algum tipo de autoridade, porque, veja bem, esse texto de Romanos, ele é claro para quem está ali seguindo, deve seguir a autoridade, isso é claríssimo, é o princípio bíblico, mas que traz junto também a responsabilidade da autoridade. Quem está no papel de autoridade também deve reger bem aqueles que estão abaixo. E o que vemos em diversos ciclos da história, e a gente até pode trazer aos nossos dias, é que pessoas que seguem, fazem o bem, que estão cumprindo os princípios, estão sofrendo na mão de autoridades más. Então, neste momento, você passa a entender a mente daquele que está indignado, falando, oh, mas eu estou cumprindo, estou seguindo bem, e ainda assim estou sendo oprimido por uma autoridade má, que é contrária a Deus, que não está seguindo os seus papéis de autoridade bíblica que deveriam ser. Então você entende o ímpeto de alguém que quer romper com isso. Ou seja, em dias como os nossos, nós vemos pessoas até se levantando e dizendo assim, antes estivéssemos na monarquia, na época lá do imperador, porque pelo menos ele era bom. Na verdade, o que está sendo dito ali este governo atual é um governo ruim, preferia um outro, né? Há de se entender esse tipo de pensamento. Agora, isso é completamente distinto do que dizer, eu quero abraçar a anarquia, né? Porque haja visto que romper com todos esses tipos de autoridade, o Estado e tudo mais, é um descumprimento bíblico. Mas veja que há um meio aí, onde é possível entender aqueles que estão insatisfeitos com a autoridade que não cumpre o seu papel bíblico. Perfeito. Veja, há uma pequena nuance de diferença entre governo e Estado. Estado é uma instituição permanente, enquanto que o governo é transitório. Em 2022 tínhamos um governo, hoje nós temos um outro governo, e em 2026 podemos ter um outro governo, ok? O governo ele é transitório, ele vai mudando. O Estado não. O Estado como nós conhecemos, por exemplo, no Brasil, dificilmente vai ser mudado, pelo menos a curto e médio prazo, a questão da república, ok? Ser governado por um presidente, senadores e assim por diante. A questão do anarquista é que ele quer a abolição do Estado como um todo, seja ele qualquer tipo de Estado, seja ele republicano, seja ele parlamentarista, monarquista e assim por diante. O cristão, ele pode sim questionar o Estado quando este não estiver cumprindo o seu papel. E qual é o papel básico do Estado, conforme Romanos 13? Punir o mal e louvar ou promover o bem. Quando o Estado foge disso e oprime quem faz o bem e não pune quem pratica o mal, como às vezes é muito claro, até mesmo em nosso país, todo cristão tem sim o direito de questionar o Estado. E nós podemos fazer isso de diversas formas. Constitucionalmente, por exemplo, a gente tem nós temos o direito de ir às ruas e fazer protestos pacíficos e questionar o governo. Nós também podemos nos envolver ativamente, tentando, se assim vemos que faz parte do nosso chamado,
entrar na política e tentar fazer mudanças mais pontuais. A questão não é vedado ao cristão questionar a autoridade. Não é porque a autoridade é autoridade que nós não questionamos. Nós cumprimos, fazemos em obediência a Deus, pedimos para que Deus, de alguma forma, amoleça corações, dê um governo mais tranquilo ao seu povo, mas a maioria das vezes, e até mesmo na história da igreja também, nós vemos que muitas vezes governos corruptos, governos que fogem ao seu propósito, às vezes são usados para a disciplina da nação. O que eu acredito que não há dúvida nenhuma o que acontece em nosso país. Nosso país é altamente corrupto, não só na esfera do Estado, mas na esfera social principalmente. E eu acredito que é mão de Deus pesando sim, porque as autoridades estão ali, porque Deus também quis que elas estivessem. Então cabe a nós, nosso papel de cidadão e de cristãos, protestar, agir da melhor forma possível, cumprindo as leis, mas não há um problema não em questionar, em exigir mudanças do Estado. É completamente legítimo. É um tema bastante interessante esse da cidadania nossa nesse tempo em que nós somos peregrinos, né? Nós não somos cidadãos digamos, das nações que existem e que foram instituídas, inclusive, por Deus. Agora, esse ponto digamos, da obrigação do crente de atuar na sociedade que ele participa, isso eu acho que ele fica bastante claro em vários trechos bíblicos, a nossa confissão de fé, a nossa experiência, e a necessidade do crente participar do contexto de governo no país que Deus o colocou. Isso é obrigatório, né? Com certeza. Nós não podemos e particularmente nós reformados, nós somos atuantes dentro da sociedade. O sistema calvinista, reformado presbiteriano, foi um sistema que gerou cidadãos e pessoas de grande atuação e intervenção no sentido de sociedade. E tem um caso interessante, eu creio que foi que eu mencionei aí, digamos, numa das aulas que eu dei, era que, por exemplo, no fim do século XVI, lá em Genebra, foi publicada uma obra interessante lá por alguns huguenotes que haviam fugido da França, onde eles apresentaram uma obra, uma tese e uma obra bem sustentada por textos bíblicos a respeito da necessidade, digamos, do direito de insurreição dos povos contra governos injustos. E é um trabalho interessante e que foi um dos primeiros que estabeleceu isso. Todavia, deixando bem claro que o governo, ou seja, governo é necessário. A colocação é que o cidadão, os povos, e particularmente os crentes, não só têm o direito, mas como obrigação de atuar quando existem governos injustos, e particularmente no caso dos governos que proíbem a adoração a Deus, né? Então, a nossa questão principal realmente servir a Deus na sociedade que Ele nos coloca. Então, essa questão que foi trazida pelo presbítero André é de grande relevância para nós. E como você indicou, o crente, ele não tem, vamos dizer assim, a opção de se omitir na sociedade em que Deus o colocou, né? Perfeito. Depois de uma nota dessa. Sim. A vocês. O que acontece? Quando a gente ora, que a gente pede, a gente sempre crê, né? Porque aqui a gente não pode só levar para a história, a gente tem que levar para a nossa vida cristã. A gente está na igreja, na escola dominical. Então, assim, quando a gente ora, né, e a gente crê, como eu acabei de falar, que quem está no governo é determinado por Deus. Eu, pelo menos, creio nisso. E a partir do momento que eu lamento que ele está, que o outro passado era melhor, eu não estou questionando a vontade de Deus? Veja, é uma linha tênue. Eu acredito que a gente pode sim questionar, respeitando a soberania de Deus. Ele era melhor, nesse caso, né? Sim.
Mas eu não vejo como um questionamento de Deus, porque nós aceitamos a vontade de Deus, mas ainda assim nós temos o nosso papel ativo. E quando eu lamento? Eu vivia melhor naquele governo, era muito melhor. Nós temos, nesse caso, eu digo que nós temos que tomar um cuidado com o coração, porque num governo melhor ou pior, o nosso coração não deve estar aqui. A pregação de hoje. Exatamente. O crente que se deixa perturbar, e veja, todos nós estamos suscetíveis a isso, ok? Se deixa perturbar, perder a sua paz por conta do governo atuante, ou por conta de não ter o governo passado, ou não ter aquele governo que gostaria, não está entendendo muito bem o seu papel. O papel do cristão é agir como um peregrino nesta terra, e nós temos as nossas responsabilidades e obrigações, mas o nosso coração, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa segurança tem que estar em Deus. Então, por mais que é um governo que nós podemos sim discordar e até mesmo se sentir oprimidos, quando nós vemos a injustiça sendo exaltada e a justiça sendo solapada, ainda assim nós podemos e devemos nos colocar diante de Deus e pedir mudança a Ele. Da mesma forma que nós devemos agir por mudanças também, cumprindo nossos papéis de cristão e cidadão. Então, é uma linha tênue, eu acredito assim. Eu não sei se os presbíteros querem pontuar algo mais, mas eu acredito que devemos sempre colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu sempre oro pelas autoridades, como o pastor faz, e peço para que Deus quebre corações e aqueles que continuam endurecidos, que Ele puna. Então nós vemos governos que estão tão endurecidos, para Deus não há nada impossível, mas eu não vejo como errado um crente pedir justiça também, que a mão de justiça do Senhor recaia sobre algum governante por conta da opressão em demasia no povo. Nós vemos um caso aqui, país vizinho, a questão da Venezuela. Ou imagine a Alemanha nazista, os cristãos como eles se sentiam lá. Ou temos a história, o relato, do Dietrich Bonhoeffer, que atuou para a derrubada do governo, e tantos outros casos. Então acredito que nosso coração deve estar no Senhor. Devemos fazer o que for possível, de acordo com as Escrituras, para atuar e colocar tudo em oração ao Senhor. Agir de forma correta, agir por mudanças e colocar o nosso coração no Senhor. Respondeu? Então tá bom. Ok, para ficar mais claro, para contribuir. Perfeito. Seguindo então, o dicionário de ética cristã, o Carl Henry, um dos contribuintes, que é o William Johnson, traz o seguinte: o cristão que quiser viver como um súdito conscioso deverá usar as oportunidades para influenciar os alvos e a política de seu sistema político. Nas nações, ele tem à sua disposição muitas maneiras para a participação, e por isso tem também a sua parcela de responsabilidade, por menor que seja, quanto ao comportamento de seu governo. Os mandamentos e as admoestações que Deus fez aos líderes e reis de Israel são, portanto, relevantes, porque expressam os padrões universais para o desempenho do governo humano. É próprio e correto para o cristão procurar obter cargo público. Na verdade, será um chamado honrado se ele desempenhar bem as suas responsabilidades para com Deus e para com os seus concidadãos, conforme ele cita aqui o Salmo 72, versos 1 a 7. É basicamente pontuando tudo aquilo que a gente acabou de discutir, ok? Nós temos os meios necessários e é honrado também desempenhar. É porque, veja, infelizmente, eu espero que isso não seja predominante ou não venha a ser predominante no meio cristão reformado, o pensamento de que cargo público é sinal de quê? De estabilidade. Então, olha para o cargo público não como um cargo a ser exercido, não como uma vocação, como uma tarefa a ser exercida publicamente, ou para o benefício público, mas olha como um sinal individualista. Percebe? De prosperidade. Quem olha para o cargo público geralmente pensa o quê? Em estabilidade financeira. Não serei demitido, terei um bom cargo, terei isso, terei aquilo, vou conseguir isso. Percebe? O cargo é o quê? É um cargo público. Deveria ser chamado para quem? Para quem tem vocação para o trabalho público. Não, claro, nós temos objetivos pessoais, temos desejos pessoais, nada contra isso. Mas quando você descaracteriza um cargo pensando somente no benefício próprio, você está
trocando ali, você está mudando os valores que deveria ser. Por exemplo, alguém deveria se tornar pastor pensando em sucesso, visibilidade ou dinheiro? Não, de forma nenhuma. Deveria se tornar pastor se ele é chamado para ser pastor. Da mesma forma, qualquer outra profissão, eu acredito. Porque nós devemos resgatar novamente aquele senso de vocação. Cada um foi chamado para desempenhar o seu papel. Devemos desempenhar bem o nosso papel. Se você é chamado para o cargo público, exerça ele com zelo, com temor e tremor, para o benefício da sociedade, para o benefício público. Presbítero? 2 exemplos de cargo público, né? José e Daniel. Perfeito. Exemplos bíblicos que nós temos, claríssimos. Exerceram muito bem o seu papel porque Deus os colocou ali. Não foi objetivando o benefício pessoal. José não foi para o Egito lá e falou, olha, tá vindo aí uma fome, eu acho que eu vou chegar aqui no Egito, que está um pouco melhor, eu vou ajeitar isso aqui. Não. Tudo, ele fez a melhor forma que fez porque foi chamado por Deus. Porque ele entendeu o seu papel e o papel que ele deveria desempenhar. Ok? Não poderia deixar de citar também o Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 124, ele pergunta o seguinte: o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? E vem a resposta. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, não somente as Escrituras, mas também os nossos símbolos de fé reforçam a ideia de que nós temos, sim, deveres e o dever de respeitar e honrar as autoridades, quer na família, quer na igreja ou quer no Estado. Ok? Concluindo, do ponto de vista reformado, o anarquismo, em suas várias formas, como nós vimos, foge ao propósito criacional de Deus, que instituiu a autoridade civil como parte de sua ordem para a sociedade. Romanos 13, do 1 ao 7, que lemos recentemente, ensina que toda a autoridade é estabelecida por Deus para promover a justiça, punir o mal e proteger os bons. Rejeitar completamente a existência de governos não apenas contraria esse princípio, mas também ignora o papel que a autoridade exerce em refrear o pecado humano em um mundo caído. E aqui já é um grande e gritante contraste com o anarquismo. O papel do governo é refrear o pecado humano em um mundo caído. O ser humano não é bom. Necessita-se de um governo, sim, de um Estado, sim, para refrear o pecado humano neste mundo caído. Embora reconheçamos que governos são imperfeitos, porque vivemos em uma sociedade pecaminosa, e muitas vezes abusam de seu poder, isso não justifica uma rejeição total à autoridade. Antes, a resposta cristã é orar por seus líderes, trabalhar por reformas justas e obedecer às autoridades dentro dos limites que é lícito, segundo a palavra de Deus, lá em Atos 5:29, que importa antes obedecer a Deus do que a homens. Assim, o anarquismo, ao buscar uma sociedade sem governo ou hierarquia, desconecta-se do plano de Deus para a ordem e justiça do mundo. Então, essa é a visão de anarquismo, essa foi a nossa refutação, e não há compatibilidade do pensamento anarquista com o pensamento cristão. Alguma dúvida? Alguma contribuição que os irmãos queiram dar? Não havendo, vamos orar então. Senhor, sabemos que vivemos e atuamos em um mundo caído, que é marcado e manchado pelo pecado. Um mundo que não ama a Ti, não ama as coisas que o Senhor ama as coisas que o Senhor abomina, e por vezes é difícil, Pai, a nossa estadia neste mundo. Ajude-nos, ó Pai, a cumprir o nosso papel de cristão, de cidadãos, de forma digna, de forma louvável a Ti. Ajude-nos a honrar o nosso nome, cristãos, para que possamos mostrar os valores que marcam a nossa vida. Não são valores terrenos, não são ideologias humanas, não são pensamentos filosóficos ou desenvolvimento humano que
vai caracterizar aquilo que seguimos, vivemos, pensamos e sentimos. Mas a sua palavra, que é o nosso guia, que é a nossa única regra de fé e prática. Ajude-nos, ó Pai, a viver submissos à tua palavra, a sermos, ó Pai, trabalhados dia após dia pela renovação da nossa mente, pelo Espírito Santo do Senhor. Ajude-nos a parecermos cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido sincero, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.